Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação da primeira parte da unidade 3 da nossa disciplina de técnicas de pesquisa em contabilidade. Meu nome é professora Daniela Augusto e nesse finalzinho da primeira parte nós vamos tratar justamente o estado da questão e justificativa da pesquisa. O que é que seria o estado da questão? O que é que seria justificativa da pesquisa? É o seguinte: toda vida que nós vamos iniciar um projeto de pesquisa ou iniciar uma pesquisa propriamente dita, a gente sempre tem que saber como se encontram as pesquisas já existentes sobre o tema que você está trabalhando, a delimitação do tema e principalmente o problema. Com relação àquele problema, o que é que já foi falado? Com relação àquele problema, o que é que ainda não foi falado? Por quê? Porque não se enganem. Tudo que você já pensou já foi escrito por alguém. Então, cabe a você, enquanto pesquisador, encontrar justamente uma nova abordagem sobre um tema já identificado por outros pesquisadores. Então, a ideia desse estado da questão ou justificativa da pesquisa é justamente isso. É você fazer um prévio levantamento do que já existe para identificar o que é que a sua pesquisa estaria contribuindo para a ciência. Então, como é que a gente inicia essa ideia do estado da questão? Vocês vão ver que em alguns textos existe um capítulo específico chamado estudos anteriores. Os estudos anteriores nada mais são do que uma pesquisa que tem como base saber a ideia de como anda, do que já foi escrito sobre o seu objeto de pesquisa. Então, toda vida que você vai iniciar esse projeto, sempre seria bom você fazer esse levantamento dos estudos anteriores. Pegando aqui o conceito de Silveira e Nóbrega, ele diz que o estado da questão ou os estudos anteriores, eles têm justamente como objetivo fazer uma delimitação, uma identificação, um registro e uma caracterização sobre os objetos de investigação para possível contribuição do que tem de novo a ser estudado. Ou seja, o que já foi escrito sobre aquele tema, para a gente identificar o que não foi escrito ainda. É uma maneira que o pesquisador tem de entender e conduzir todo o processo de elaboração, seja de monografia, tese ou qualquer tipo de produção científica. Então, é entender o que é que já foi identificado, o que é que já foi articulado sobre a sua investigação. Então, como é que seria então a metodologia desse EQ? Alguns passos a gente deve seguir que vai nos ajudar na elaboração desses estudos anteriores. Primeiro, você tem que realizar um mapeamento bibliográfico em artigos publicados em periódicos já indexados através de palavras-chave ou identificação de espaço temporal. O que é isso? Eu já conduzi vocês a algo parecido com esse primeiro passo, ou seja, você tem que ir num portal indexado, ou seja, um portal onde você encontra artigos reconhecidamente aceitos pela comunidade científica e a partir daí você faz uma consulta por palavras-chave. No caso de vocês fizeram uma atividade onde a palavra-chave foi contabilidade, digamos assim, aí veio artigos em relação à auditoria, veio em relação ao estresse do profissional contábil, veio em relação à contabilidade ambiental. Então aí é essa ideia dessa já identificação em periódicos indexados. Mas aí isso não foi direcionado para estudos anteriores. Foi mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que poderiam começar isso. Mas não se preocupem não, que com certeza vocês vão fazer um levantamento de estudos anteriores quando a gente estiver na segunda etapa da nossa disciplina. Depois que você faz essa busca em periódicos, é interessante você trabalhar também a busca em eventos científicos relacionados à área. Por quê? Porque às vezes, num periódico, num portal CAPES, por exemplo, pode ter uma pesquisa que foi feita e publicada em uma revista, mas pode ser que um determinado evento não tenha os seus artigos publicados nesse portal.
Então, você se perceber que não encontrou muita coisa, sempre é bom você ir ao portal do evento, e aí você vai à Ampconte, você vai ao Enampad, ao portal da Ampad, você vai no Congresso Brasileiro de Custos, você vai em vários eventos, né, específicos da área, para você ver o que é que já foi escrito. E aí, depois que você pega esses artigos publicados e complementa com esses eventos científicos, você identifica os achados. O que é isso? É fazer o seguinte: você vai pesquisar, por exemplo, sobre finanças pessoais. E aí você vai no portal da CAPES e encontra, sei lá, 200 artigos sobre finanças pessoais. E aí você vai no evento e você encontra mais 200 artigos em finanças pessoais. Então, por cima, você tem 400 artigos de finanças pessoais. Por que é que isso aconteceu? O tema está muito amplo. Então, você já percebe aí que falar sobre finanças pessoais, muita gente já falou. Então, já é uma base para você dar uma delimitação. Então, vamos supor que você queira falar, sei lá, finanças pessoais para adolescentes até 12 anos. Um exemplo. E aí, o que é que você vai fazer? Sua palavra-chave seria finanças pessoais, adolescentes até 12 anos. E aí você faz a mesma consulta nos mesmos portais e no que você delimitou o tema, você identificou que pouca gente, ou você não encontrou nenhum artigo que direcione a jovens de 12 anos, e aí você pode dizer o seguinte, ó, com relação a finanças pessoais, a pesquisa identificou que tem muita coisa escrita, mas em relação a finanças pessoais, utilizando como base de pesquisa adolescentes de até 12 anos, pouca coisa tem sido escrita. Então, aí é justamente nesse ponto que você identifica a pouca ou considerável publicação sobre aquela temática. E aí você apresenta os resultados desse mapeamento. Vamos supor que você seja louco o suficiente e dizer, não, eu vou pesquisar os 400 artigos sobre finanças pessoais, não vou atrás daquele que não tem nenhum. Então, você tem que fazer o mapeamento dizendo qual foi a pergunta que cada um desses 400 artigos fizeram e qual a resposta encontrada por eles. Isso é o que a gente chama de mapeamento de pesquisa. Com base nisso, você diz, realmente muita coisa já foi escrita sobre finanças pessoais. Seria mais ou menos essa ideia do passo a passo. E para a gente fechar essa aula, né, eu trouxe aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, esse quadro, né, que é o Grito, ele é de 1893, do Herbert Monte. E aqui a gente quer trabalhar, eu quero que vocês façam uma observação nesses dois quadros aí, Jogo dos 7 Erros, para identificar, para interpretar o porquê do grito no primeiro quadro e o porquê do grito no segundo quadro. Por que é que eu estou pegando esse exemplo? Justamente para a gente discutir a ideia de fonte primária e fonte secundária. O que é que você entende olhando para esses quadros, o que é fonte primária e fonte secundária? Né? A gente tratou isso na aula passada dizendo que a fonte primária é aquela leitura ainda não trabalhada, onde você interpreta a seu modo, e a fonte secundária meio que você pega a interpretação de uma terceira pessoa. Então, há uma dica para quem quer fazer uma boa pesquisa: sempre pesquise em fontes primárias, porque às vezes a interpretação que você faz de um determinado texto pode ser diferente da realidade que aquele texto quer expressar. Então, pessoal, com isso nós concluímos, mas claro, nós vamos continuar a trabalhar essa parte de justificativa da pesquisa, né? A gente concluiu a parte de EQ, tá? Estado da questão. Então, o que seria a justificativa da pesquisa? Depois que você identifica isso, você diz, tá, então por que foi que eu escolhi o meu tema? Qual é a originalidade do meu tema? Qual é a importância, as possibilidades e as limitações para o meu tema? Essa justificativa, ela consiste em você fazer aquele exercício que nós trabalhamos na primeira aula, da leitura proveitosa. Então, você faz uma análise textual, depois uma análise temática, depois uma problematização e depois um resumo pessoal, né? Uma síntese pessoal. Então, a justificativa da pesquisa é
Depois que você identifica no EQ, né, no estado da questão, os estudos anteriores, você diz, tá, então diante disso, por que que a minha pesquisa é importante? Então, meio que você faria um resumo para explicar a importância da sua pesquisa. Nessa justificativa, o autor sempre tem que explorar o ineditismo do seu trabalho, ou seja, vender o seu peixe. Por que que a sua pesquisa merece ser publicada, para finalmente a gente ter a abordar aquilo que ainda não foi trazido em pesquisas. Então, a ideia da justificativa é justamente dizer o que é que ainda não foi falado sobre esse tema, o que é que eu posso contribuir, né? E aí a gente vai continuar essa discussão em sala de aula, nós vamos, em momento oportuno, fazermos um estado da questão por meio do levantamento de estudos anteriores sobre um tema que eu vou jogar em sala de aula e nós vamos justificar a importância de estudar ou não esse tema. Então, ficamos por aqui, aguardo todos na próxima aula e até logo.